Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Certo dia, Pedro e João estavam andando pelas ruas de Jerusalém e eles estavam indo ao templo. E lá existia um homem que sempre estava pedindo esmolas porque ele era um paralítico, um coxo. Então, nessa ocasião, aquele homem já havia ouvido falar de Jesus e viu aqueles homens passando e pediu uma esmola para eles. Porém, os apóstolos eles não tinham condições e nem tinham dinheiro para dar àquele homem. Pedro disse para ele o seguinte: olhe para mim, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de te dar uma esmola, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se. Então aquele homem simplesmente se levantou com a ajuda de Pedro e começou a pular, a gritar e agradecer aqueles homens pelo que eles haviam feito. Ele estava muito feliz. Então as pessoas que estavam ali ao redor, elas ficaram impressionadas, porque elas viram que aquele homem a quem pedia esmola ali há tanto tempo, finalmente tinha sido curado, e por aqueles homens. No outro dia, então, os líderes religiosos, eles se reuniram e nesta ocasião eles chamaram João e Pedro para comparecerem a esta reunião. Então eles perguntaram com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso. Então Pedro respondeu o seguinte, que está em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele quem diz a Escritura. Jesus é aquele a quem diz as Escrituras. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Então ele continuou dizendo: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Então naquele momento os líderes religiosos ficaram completamente espantados, porque eles nunca tinham visto aqueles homens falar daquela maneira, e eles sabiam que João e Pedro eram pessoas muito simples e não tinham estudado ou nada disso. Mas essa história é muito interessante pelo fato de que João e Pedro não perderam a oportunidade de falar do amor de Deus mesmo diante daquelas pessoas que eram muito importantes aos olhos dos homens. Eles estavam cheios do Espírito Santo e daquele momento em diante eles deveriam fazer a obra de Deus. E eles mesmo passando no meio da rua, caminhando simplesmente, indo ao templo, eles utilizaram de oportunidade para falar do amor de Deus e para testemunhar sobre quem era aquele que os havia salvado. Na seção da lição do Com Outros Olhos tem uma frase que me chamou muita atenção e que está me fazendo refletir durante muito tempo. E ela diz o seguinte: Deus não permite que você viaje com alguém por 25 minutos sem falar de Cristo a ele. E lendo essa frase, eu me recordo de coisas que minha mãe me diz há muito tempo. Ela sempre diz o seguinte: você não mora no lugar que você mora em vão, você não estuda no lugar em que você estuda em vão. Se você passar 5 minutos com alguém e você não falou do amor de Cristo, você perdeu a oportunidade de salvar um irmão seu, a quem Deus ama muito. Falar sobre esse assunto é meio pesado, porque às vezes a gente não liga para esse tipo de coisa. E eu não falo isso só de você, sabe? Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, de chegar na pessoa e falar assim: olha, Jesus te ama, ele morreu por você. Ou falar sobre qualquer tipo de coisa, assim. Ao mesmo tempo que eu sou um pouco extrovertida, eu também sou muito tímida e eu não consigo chegar a uma pessoa e iniciar um assunto sobre isso. Mas a cada dia mais Deus vem falando ao meu coração que não é assim que Ele deseja que as coisas funcionem. Que Ele quer que a gente vá e fale para as pessoas do amor de Deus. Pedro e João, eles tinham uma única coisa, que era o Espírito Santo. E Ele utilizou disso para ajudar aquele homem que precisava de ajuda. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições,
mas ele usou algo muito mais poderoso e algo muito mais eficaz para aquele homem, que foi a cura. E o apelo dessa lição é exatamente isso. Não perca a oportunidade que você tem. Faça aquilo que Deus deseja. Faça a sua vida valer a pena, de você ajudar pessoas, de você valorizar pessoas. Eu confesso para vocês que eu não sou muito desse lance de criar metas de ano novo ou de pensar nesse tipo de coisa. Mas nesse ano, uma das minhas metas para isso é valorizar as pessoas que estão ao meu redor. E valorizar as pessoas que estão ao meu redor significa falar do amor de Cristo para elas. Porque se eu valorizo, eu também quero que elas estejam no céu junto comigo. Então que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem dele. E para me acompanhar um pouco mais nessa jornada dessa lição maravilhosa, entre no blog Escola no Ar para me acompanhar e saber de tudo que está acontecendo nessa lição, estudar mais a fundo e saber de mais detalhes dos quais eu não disse aqui, porque esse vídeo não substitui o estudo da lição, tá bom? E se você quer ficar mais pertinho de mim, aqui embaixo tem todos os links das redes sociais, tanto as minhas como a do canal também, pra gente poder se conhecer melhor, tá bom? Jesus te abençoe, um grande beijo, não esquece de se inscrever no canal e até semana que vem.